não que as pessoas seguissem a Deus, e não que as pessoas fossem salvas. Então, amado, qual é o grande problema do falso ensino, do mau ensino, do falso ensino? Da pessoa que ele esconde a verdade ao invés de expor a verdade para as pessoas. É que eles, enganam as pessoas ao ponto delas pensarem que elas servem a Deus. Mas elas servem a Deus do jeito delas. Quando aquelas pessoas estão atraindo sobre elas o mal e o juízo de Deus, elas buscam bênção, elas buscam o favor de Deus, elas buscam as mãos de Deus, mas elas não buscam a face de Deus, não buscam a face do Senhor. Ela é uma religião vazia, que busca a Deus por interesse, e não por aquilo que Deus é. E a falsa doutrina, o falso ensino, como eu já disse aqui algumas vezes, acaba endurecendo o coração das pessoas, a mente e o coração das pessoas. E elas começam, então, a cometer atos, que antes elas não cometiam, que elas tinham vergonha até, só de ouvir falar, elas tinham vergonha. Mas quando a pessoa é ensinada de forma errada, ela calcifica a mente, ela endurece o coração e começam a cometer atos que antes ela abominava. Começa a ser normal. Agora, traz isso para os dias de hoje, amado, para você ver como que o livro de Ezequiel é importante a gente ler. Parece hoje, parece o tempo que nós estamos vivendo, e esse tempo é hoje. Então, esta mensagem, ela não é só para os tempos lá de Ezequiel. Quando Israel, quando Jerusalém estava, fria na fé, já estava desviado já dos caminhos de Deus, não é só para aquele tempo, para os tempos também atual. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aos pecados, o pai e a mãe desprezaram em ti. Então a falsa doutrina, o falso ensino, ela traz problema para todas as áreas da vida. Aqui ela vai estar trazendo problema e desunião para o pai e a mãe. O pai e a mãe está sendo desprezado. Por quê, amado? Por falta de ensino da palavra de Deus. As pessoas não estavam sendo ensinados através da verdadeira palavra de Deus. Tinha a verdadeira palavra de Deus ali? Tinha, através da lei. Mas só que ela era escondida, ela era encoberta às pessoas. E qual a palavra, qual a mensagem que aparecia ali? A mensagem do coração do próprio profeta. Uma mensagem tirada do coração do próprio sacerdote. A mensagem que eles traziam era uma mensagem que as pessoas queriam ouvir. E a mensagem que a pessoa quer ouvir, e não a mensagem que a pessoa precisa ouvir, ela é uma mensagem fabricada pelo homem, e você, para ouvir, você tem que pagar para ouvir. Não foi isso que nós lemos aqui? Os presentes se receberam no meio de ti. Pregavam a palavra de Deus por interesse próprio, para enriquecimento ilícito. Esse aqui é o problema. E hoje as pessoas não pagam para ouvir a palavra de Deus? Não pagam para ser abençoada por Deus? E nunca é abençoado?
né? Sempre vazio. A pessoa, ele é sempre vazio. Por quê? Porque Deus, ele não vai responder oração, amados, de pessoas que está sendo ensinado de forma errada. E alguém pode dizer, mas coitadinho. Coitadinho não. Porque para isso a pessoa tem a Escritura Sagrada. Eu não vou ouvir todo mundo, não é? E vou fazer isso descer para o meu coração. Eu tenho a obrigação de ouvir e examinar. O que Jesus Cristo ele disse? Examinai as Escrituras, porque vós pensai ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Examinar as Escrituras. Quando nós só ouvimos e deixamos de examinar a Escritura, nós somos presa fácil na mão do inimigo. Porque o que mais tem e o que mais teve, amado, em toda a história, é o falso. É o falso profeta. É o falso ensinador. É o que mais tem dentro da igreja. É o que o apóstolo Paulo mais combatia. Era o falso profeta, era o falso ensino. Era o que ele mais combatia, passou a vida toda combatendo isso, porque é algo que existe. Agora, para nós hoje que temos a Escritura Sagrada, né, em casa, tem Escritura Sagrada em casa para tudo quanto é lado. A maioria das pessoas tem. Tem na estante, tem na cabeceira da cama, tem no guarda-roupa, tem no carro, tem tudo quanto é lugar. Só que só ter ela não adianta. É preciso que abra ela, estude ela, nem que seja no celular, não tem problema. Mas precisa estudar a palavra do Senhor. Porque na hora de vir o castigo, amado, o que a pessoa vai dizer? Ah, mas me ensinaram assim. Não. O homem pode ter ensinado assim, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina através das Escrituras Sagradas. Glória ao nome do Senhor. O que a igreja atual precisa? É preciso voltar à palavra. É preciso voltar ao estudo da palavra de Deus. Não ouvir. Ouvir, as pessoas ouvem até demais. O problema é examinar. Se a pessoa ouvir e não examinar, ele vai se dar mal. Ele certamente vai se dar mal. Então, olha o que as pessoas estavam fazendo aí. Ó. O pai e a mãe desprezaram em ti. O pai e a mãe desprezaram em ti, mas eram pessoas que estavam lá no templo, sacrificando. Eram pessoas que eram dizimistas. Eram pessoas que estavam lá, mostrando religiosidade a todo custo. Né? Mas eram pessoas que, quando estavam lá no templo, parecia crente. Participava lá de todos os rituais. Mas quando chegava em casa, o pai e a mãe era desprezado. Então não dá, né? Para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. Aí o versículo 8 diz, as minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Os irmãos podem perceber aí que a palavra de Deus está falando aqui, amado, justamente dos mandamentos de Deus. Amar o próximo, cadê o amor ao próximo? Cadê o honrar pai e mãe? Cadê o obedecer o sábado, que era essencial naquela época? Era um sinal entre Deus e o povo judeu. Então, deixar de obedecer o sábado, amado, era algo terrível, né? Então, não adiantava eles fingir que era crente, que confiava em Deus, que fazia lá seus rituais, mas na prática, nas obras, era negado. Então nós temos que tomar muito cuidado para não acontecer isso conosco. Desprezar o ser humano, desprezar o próximo, estar na igreja todos os cultos, mas fora dos cultos ser outra pessoa.
Nós não podemos cair nesse erro, né? Nesse erro. Eu não sei se foi o irmão Clodoaldo que falou aqui, por exemplo, que o Velho Testamento ele é importante, ele é importantíssimo. Ah, mas por quê? Por causa de lições que nós extraímos dele. Lições práticas, lições extraordinárias. Para que ele foi escrito? Né? Lá em 1 Coríntios fala, ele foi escrito para o nosso aviso, ele foi escrito para o nosso ensino, para não cairmos nos mesmos erros que eles caíram. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que é que a palavra de Deus está dizendo aí? Está dizendo, amado, que a melhor coisa que nós temos que fazer não é errar para aprender. Não é aprender com os nossos erros. O melhor é aprender com os erros dos outros, porque assim estamos nos poupando de sofrimento. Aprender errando não é bom, não é legal. É legal a gente aprender com a história. Por isso que o Velho Testamento ele foi escrito e ele permanece até o dia de hoje, para que nós possamos olhar para os heróis da fé, olhar para as pessoas bíblicas lá e não errar como eles erraram. Né? E olhar para aqueles que usaram da sua fé, que deram bom testemunho e fazer igual eles fizeram para alcançarmos a vitória, para alcançarmos a bênção. Bendito seja o Senhor. Então as minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. Agora, amado, olha, que coisa grave, né? Essa lista de pecado aqui, e a pessoa achando que ele serve a Deus. Você vê como que o inimigo ele engana a pessoa. Eu digo até mais, o nosso coração, né? Como que ele é enganoso. Ele leva a pessoa a acreditar que se ele só apenas ouvir a palavra, se ele estiver nos cultos, enfim, ele é crente, ele é salvo, ele vai para o céu. O coração engana ele, né? Não, Deus sabe que eu amo ele, eu erro porque eu estou sujeito mesmo ao erro e fica naquela desculpa. Mas não, nós não podemos desprezar as coisas santas do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E olha, a lista de pecado é longa, né? A vergonha do pai descobriram em ti. Pessoas estavam, né, tendo relações até com a mãe, com a madrasta, enfim. Né? E aqui estava impura, na sua separação, humilharam no meio de ti. A mulher no seu ciclo menstrual. As pessoas não respeitavam isso. Né? Por quê? Porque naquela época lá era pecado. Hoje é pecado? Não é pecado. Né? O que pode ser inconveniente, mas pecado não é. Mas naquela época lá, era pecado. E eles faziam tudo isso. O coração deles enganavam eles. E eles faziam tudo isso e era endossado pelos os sacerdotes, pelos profetas. Por quê, amado? Porque eles viviam no erro e quando encontrava um profeta, o profeta vinha e profetizava bênção para eles, em troca de presente, em troca de dinheiro. E aí, o que vai acontecer? Acontece que passa uma sensação de que a pessoa tem a aprovação de Deus e certamente ele vai continuar praticando os seus mesmos erros. O único jeito do homem se converter a Deus é a palavra expondo a ele o pecado. Se não houver profecia, o povo cai.
Se não houver a palavra de Deus, o povo cai, o povo desvia do caminho do Senhor. Só há conversão através da verdade. É conhecer a verdade e a verdade vai libertar. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso, como eu disse aqui, amado, o falso ensino, ele é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque ele não desvia a pessoa de uma vez. Entra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e ele vai acostumando, né? É a mesma coisa da mídia. É a mesma coisa da mídia. Ela solta uma coisinha ali, ó. E na hora que ela solta, a gente fala, nossa, misericórdia, como é que pode? O cão tá solto mesmo. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 5 anos. Aí daqui a pouco você já está, né? Você já está concordando com aquilo. Achando que aquilo ali já não é mais um absurdo. Por quê? Porque a pessoa vai acostumando com aquilo ali. Então, por isso que precisa ter a pessoa encontrar com a verdadeira palavra e ele ser confrontado por ela. Nós temos que orar a Deus por isso, né? Para ser corrigido pela palavra, para ser redarguido pela palavra, para ser ensinado pela palavra, porque é ela que vai moldar os nossos caminhos para serem cidadãos de boas obras. Glória ao nome do Senhor. Se faltar a palavra de Deus na nossa vida, a gente vai começar a fazer um monte de coisa errada. É a palavra de Deus que nos liberta. É a palavra de Deus que nos traz para o caminho. Por isso que diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Um cometeu abominação com a mulher de seu próximo. Pode ver, está quebrando todos os mandamentos aqui. Outro contaminou abominavelmente a sua nora. Olha que coisa absurda. E o outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Então o falso ensino, ele leva as famílias à desunião. Ele leva as famílias, né, ao desrespeito, a não honrarem uns aos outros. Isso é o falso ensino, amado. Outro dia alguém disse assim, sabe por que às vezes um país, por exemplo, por que o Brasil ele é tão corrupto? Por que o Brasil ele tem tanto problema? Quem é culpado disso? E a pessoa disse assim, o culpado é a igreja. Por que o Brasil está assim? Quem é culpado de tudo isso? A igreja. A igreja é a culpada. Ah, mas por quê? Porque a igreja, ela é sal da terra. A igreja, ela é luz do mundo. É ela que traz o sabor. É ela que traz o equilíbrio para a nação, é a igreja. Então, quando você vê um país do jeito, por exemplo, que o Brasil está, o problema é a igreja. O problema é a igreja. O pessoal fala, por exemplo, o terremoto da Venezuela. Eu ouvi umas pessoas falando que a situação da igreja na Venezuela é terrível. É terrível. Porque quem faz a diferença é a igreja. Porque a igreja, ela vai convertendo as pessoas e as pessoas começam a fazer parte da sociedade. É na empresa, é na escola, é na faculdade, é lá na política, por exemplo, né? É assim. Então, quando tudo vai mal, é porque a igreja, ela vai mal. Ela vai mal. Feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas não é bem-aventurada é a nação cujo presidente é cristão. Não é isso. É bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor daquela nação. Porque tem pessoas que dizem assim, o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus?
O Brasil que ele só é bem qualificado, é bem, né, aceito só em coisa ruim. Ocupa posições só em coisa ruim. É prostituição, morte, homicídio, corrupção, né? Só ocupa esses lugares ruins. As coisas boas não ocupam lugar nenhum, só coisa ruim. O Brasil é do Senhor. O Brasil ele é dominado pelo inimigo. E a igreja omissa, a igreja dormindo. Entendeu? Então, quando um país ele está assim, que nem o Brasil está, a igreja ela tem a função de orar, mas de orar muito, de buscar muito a presença de Deus. Mas não é buscar a presença de Deus só ouvindo a palavra de Deus, não. É orando e orando muito. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por que a palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias, né? Que nós estudamos. Ore pela nação que vocês estão. Porque na paz dela vocês terão paz. Então qual é a função? Ore por ela. Busque a presença de Deus por ela. Se ela tiver paz, você vai ter paz. Se ela não tiver paz, você vai ter tribulação. Depois nós vamos ver aqui um versículo, que ele vai dizer assim, versículo 39. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, ou seja, que estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. O que Deus busca, por exemplo, de nós, amado? Que nós venhamos orar pela nação de forma intensa. Para quê? Para evitar o juízo, evitar a destruição. Louvado seja o nome de Jesus. Orar. Essa é a função da igreja. Orar. Orar por tudo aquilo que estiver errado, para que venha se consertar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então Deus está procurando, por exemplo, pessoas para orar pelo Brasil. Buscar a presença dele pelo Brasil. Só que tem muito poucas pessoas fazendo isso. E mesmo quando faz, são orações vazias, orações sem sacrifício, oração sem vida. A pessoa ora, mas não tem vida no altar. E se a pessoa ora e não tem vida no altar, Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Louvado seja o Senhor. Versículo 25. Diz assim: conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Olha só a condição do profeta. O que o profeta estava dizendo aqui? Ele estava destruindo as ovelhas. Ele estava arrebatando as ovelhas. Ele estava devorando as almas. Ao invés dele cuidar das almas, dar a mensagem correta de Deus para as almas, para salvar as almas, ele estava como um leão, arrebatando a presa. Eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Por que os profetas aqui estavam multiplicando as viúvas no meio delas? Porque eles profetizavam guerras, que as pessoas tinham que ir para a guerra, que Deus estava dando vitória na guerra. Quando chegava lá, era derrotado na guerra, e quem acabava tendo mais problema eram as viúvas, porque elas ficavam viúvas. Agora, o problema, amado, não era tanto ficar viúva, é que eles não cuidavam da viúva, e nem do órfão. Então os maridos morriam lá nas guerras e as viúvas ficavam ao léu, né? Ficavam sem proteção. Mas quem era culpado? O profeta. Mas as pessoas também que ouviam o profeta era culpado, que dava atenção para o profeta. Só existe falso
pregador, só existe falso ensinador, só existe falso profeta, porque o povo aplaude eles. Porque o povo para ouvir. Se o povo não parasse para ouvir, não adianta. Eu ouvi lá na minha casa, lá, né, uma conversa lá, falando do Edir Macedo, caso do banco. Não, mas isso aí não vai dar nada, não. Coitado daquele homem, aquele homem já foi tão perseguido. Ô dozinho dele, coitado. Quem não sabe que um homem daquele é um falso? Todo mundo sabe que ele é falso. Só não sabe as ovelhas dele, por causa do coração, por causa da dureza do coração, por causa da mente fechada. Eles estão vivendo em trevas, em densas trevas. Eles não conseguem acordar para a realidade. Por quê? Porque quanto mais persegue o líder, mais eles vão crescer. Por quê? Por causa da idolatria ao líder. Por causa da idolatria. Então o que esse profeta faz aqui? Pegam coisas preciosas e toma e multiplica as suas viúvas no meio delas. Então eles trabalham por isso aqui, ó. Será que serve para o tempo atual de hoje, amados? Esse negócio, por exemplo, de conversão. Uma vez me chamaram para entrar na conversão. Né? Você não coloca sua igreja na conversão, eu quero nada. Não, mas é que se houver uma perseguição, aí você tem direito a uma advogada, não sei o quê, mas se tiver uma perseguição, e o cara vai preso, rapaz. Qual o problema? Pedro não foi preso, João não foi preso, todo mundo não foi preso. Qual o problema? Eles tinham alguma conversão? Eles tinham Cristo no coração. Eu não preciso... E outra coisa, mesmo sabendo de como que é, qual é a intenção disso aí. Entendeu? Teve uma conversão deles aí, que teve voto até de pessoas mortas. É como se as pessoas mortas tivessem ressuscitado e votado. Apareceu voto de pessoas mortas há uns 20, 30 anos atrás. Que morreram há 20, 30 anos atrás. Voltou lá, disse, eu era. As pessoas dessas são homem de Deus? É lógico que não é homem de Deus. O problema é que as pessoas às vezes não têm coragem de falar abertamente. Mas não são homens de Deus. São essas pessoas aqui, ó. Pessoas que caçam almas. Pessoas que trabalham por coisas preciosas. Por dinheiro, por cascalho. São pessoas ricas, são pessoas poderosas. É por isso. Agora tira delas para ver. Então é assim, amado. Os seus sacerdotes transgridem a lei e profanam minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem discerne o impuro do puro, e de meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Olha que coisa, agora é o sacerdote, são aqueles que ensinam. Transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Será que as coisas santas de Deus estão sendo profanadas dentro das igrejas? Eu vou citar só uma só, por exemplo. Na política. Permite que um homem, né, um político suba no altar e minta ali, ó. Diz, né, sem vergonha nenhuma. Ele mente descaradamente e ele não é rejeitado, ele é aplaudido. Quantas vezes já fizeram isso? Coloca o cara em cima do púlpito do altar, porque tem que dar honra a quem tem honra. Será que a Bíblia está falando isso de político? Se chegar um político aí, eu sou obrigado a colocar ele em cima do altar? Claro que não. Principalmente se ele for candidato. Nem ganhou ainda. Então profana as coisas de Deus. E ainda diz, entre o santo e o profano não faz diferença. É tudo misturado.
Santo e profano, tudo misturado. Não faz diferença. Tanto faz como tanto fez. Nem disser do impuro do puro. É aquele negócio, chama mal de bem e bem de mal. Chama luz de trevas e trevas de luz. Chama o doce de amargo e o amargo de doce. Confundiu aí os valores. Tanto faz como tanto fez. Não tem discernimento, não sabe discernir. Ou seja, amados, se eles não ensinarem a verdade, as pessoas não vão aprender a verdade. Não vão aprender. E o nome de Deus não vai ser glorificado. Muito pelo contrário. O nome de Deus, ele vai, aquelas pessoas que dizem que servem a Deus, vão servir de escárnio entre as nações. Ao invés das pessoas olharem para aquelas pessoas e glorificar a Deus, vão olhar para elas e vão escarnecer do caminho de Deus. Vão tratar Deus como se Deus fosse um ídolo qualquer, ali, assim como Senaqueribe fez. Você acha que o seu Deus pode nos livrar? Como os deuses das outras nações? Vê se eles livraram elas. Como é que você acha que o seu vai livrar você? Porque eles queriam tratar Deus como se Deus fosse um ídolo, como o deles. Mas não é. Deus, ele é vivo. Deus, ele tem olho e ele vê. Ele tem ouvido e ele ouve. Ele tem pés e ele anda. Deus é dessa maneira. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os seus príncipes no meio dela são como lobos. Olha só, os príncipes são como lobos. Ou seja, o povo estava entregue ao meio dos lobos. Os príncipes no meio dela são como os lobos que arrebatam uma presa. O que o apóstolo Paulo falou lá? Que viria lobos cruéis que arrebataria as ovelhas para eles mesmos. Que depois Paulo falou que seria tempos trabalhosos, muito trabalhosos, que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. A avareza. Essas pessoas aí que são avarentos, ele não está nem aí para as almas. Ele quer usar elas. Ele quer enriquecer as custas dela. Como apareceu um aí, pedindo para as ovelhas uma fortuna aí para comprar um novo avião. Eu quero comprar um novo avião. Vamos aí, vamos ofertar aí, me dar um avião novo. Isso é muita audácia. É muita audácia. Mas eles são audaciosos mesmo. Eles impressionam, eles têm o dom de impressionar as pessoas. Segue a avareza, mas a função deles é destruir as almas. Eles usam, depois jogam fora. Usa, depois eles jogam fora. E os seus profetas têm feito para eles, para o povo, reboco de cal, não adubada. Vendo vaidade, predizendo-lhe mentira e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubada. O que é reboco de cal, não adubada, mano? O que quer dizer aqui a palavra? Quer dizer que ele só estava tampando as rachaduras. Tinha uma rachadura aqui, ia lá, só tampava aquela rachadura. Mas depois, rapidinho, vinha e deteriorava de novo. Não trazia benefício nenhum. Isso aqui significa usar a religião como uma caiação. Eu peguei do estudo aqui. Usar a religião como uma caiação para esconder os erros. Por isso que Jesus falou, vocês fizeram
da minha casa covil de ladrão. O Jesus disse aí, fizeram da minha casa covil de ladrão, ele estava dizendo, vocês usam a religião para esconder os seus erros. Assim como o ladrão, ele vai para o covil, né, e se esconde lá da justiça. Mas Deus, ele está vendo todas as coisas. Não adianta tapar, né, com reboco de cal não adubado. Porque depois vem a chuva, né, e vai bagunçar tudo de novo. Vai destruir tudo de novo. Não vai adiantar. É como se a pessoa estivesse construindo a casa dele na areia. E como que eles faziam isso? Vendo vaidade, predizendo-lhe mentira, e dizendo, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado. E o povo a mesma coisa, mano. Eles estavam, o ensino deles era como cal não, reboco de cal não adubado. Esse era o alimento, esse era a cobertura que eles estavam recebendo ali. Que não servia de nada, no tempo do perigo, no tempo da chuva, não ia resolver problema nenhuma. Ia aparecer, ia bater a chuva, ia bater sobre aquele reboco, ia cair, ia aparecer novamente as rachaduras. Só tem lá o reboco. Você olha por fora, tá bonita a parede, tá linda, mas a rachadura tá lá por dentro. É só cair a chuva e ela vai aparecer novamente. Então nós não podemos usar da religião para esconder os nossos erros, para esconder os nossos pecados. Porque nós podemos esconder, às vezes até bem, diante dos homens. Né? Ser hipócrita. Ser um hipócrita. Aquele cara lá que usa máscara, né? Que usa máscara, a palavra hipócrita significa isso, que usa máscara para esconder o rosto, num teatro, enfim. Não adianta, a pessoa faz isso, mas Deus, ele está vendo todas as coisas. Ainda que a pessoa entre lá no ventre de um peixe, ainda que ele entre lá nas profundezas do mar, Deus, ele está vendo todas as coisas e ele vai pedir conta de tudo que nós fizermos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então eles estavam dando ali mensagens vazias, dizendo assim diz o Senhor, sem que Deus tivesse falado. Mensagens vazias que não servia de nada. Né? Só servia mesmo para causar comichão no ouvido ali, né? Afagar um pouco a coceira nos ouvidos deles, aquela coisinha, só para isso que servia, para mais nada. Só servia para isso. Aí depois acabava. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Aí ele disse, busquei um dentre homens que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Agora imagine, Deus procurar, no meio de tanta gente, e não encontrar, mano. Ele não encontrou. As pessoas estavam desviadas. Mas esse encontrou aí, ele encontrou a tempo. Porque Jeremias teve uma época, por exemplo, que orou. Mas Deus falou, não precisa orar mais. Não precisa jejuar mais, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. E ele falou isso aqui também para Ezequiel, né? Ainda que Noé, ainda que Jó, ainda que Daniel estivesse no meio dela e clamasse e orasse, eu salvaria eles. Mas essa nação não vou salvar. É porque a palavra de Deus diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mas isso aqui serve de alerta. Não era só afligir o órfão e a viúva, não era só contaminar a mulher do pai, a irmã, a nora, enfim, né? Que era o pecado. Talvez um dos pecados maiores era justamente isso daqui. Era justamente isso aqui. Porque eles, ao fazerem tudo isso, eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram do Senhor.
E quando eles esqueceram de Deus, eles pararam de orar. Eles não oraram. Porque quem tem uma vida muito inquieta de pecado, ele não tem tempo para orar. Ele não lembra de Deus. Porque, na realidade, a vida inquieta, amado, que o ser humano vive em busca de satisfazer as concupiscências da sua carne, te leva ao enfado e ao cansaço. É isso que acontece. E aí a pessoa vai orar e não ora mais. Aí a pessoa vai estudar a palavra de Deus e não estuda mais. Porque o cansaço está, ele já está tirando as forças dele, está exaurindo ele. E ele não consegue mais se colocar na presença do Senhor. Por que a nação aqui talvez estivesse aqui? Porque o profeta, o sacerdote, não ensinava o povo a orar, a buscar a presença de Deus, mas se apegar em coisas materiais, em coisas fúteis. Não ensinaram a eles o alimento, não deram para eles o alimento correto, de como que a pessoa se sustenta na presença de Deus, que é obedecendo a Deus e buscando a presença do Senhor em oração. Então, aqui acima, se a igreja ela parar de orar, significa que está próximo o juízo de Deus. Se a igreja parar de orar, as pessoas vão perecer. Se a igreja parar de orar, as pessoas vão morrer. As pessoas vão ser destruídas com mais frequência. É isso que o versículo está dizendo. Ah, se tivesse pessoas orando para que eu não destruísse esse país. Gente, mas que ele é tão ignorante, por exemplo, né, que se o Lula estiver governando, ele ora para o país se der mal. Que é para o Lula sair. E se for o Flávio, talvez vai ser agora, né? O Bolsonaro não, o Bolsonaro que eu falo é o Flávio Bolsonaro, né? O Bolsonaro não tem como. Mas se fosse o Bolsonaro, iria ter pessoas orando para ele se dar mal, para o país se dar mal. Então isso não existe, isso daí. Nós temos que orar para a autoridade, nós temos que olhar para a nação, para que Deus venha ter misericórdia da nação. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos que aprender essas coisas aqui. A igreja, ela não pode parar de orar. Se a igreja estacionar, se a igreja ela parar de orar, é como se nós estivesse trazendo problema para a nação. Uma vez falaram assim para Samuel orar, né? Pela nação, pelo povo. Ele falou assim: quem sou eu para não orar? Quem sou eu para não orar por vocês? Pecaria eu porventura? Então é pecado ficar sem orar. Você sabia disso, amado? É pecado. Está escrito isso na Bíblia, lá no livro de Samuel. Ele falou que se ele não orasse, ele estaria em pecado. Ele estaria pecando. Sabe qual outro pecado que às vezes a pessoa desconhece? Ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, ele é um mandamento. Ele é uma ordem. Portanto, se eu me esvaziar do Espírito e eu não querer se encher do Espírito, é pecado. Eu estou desobedecendo uma ordem, um mandamento do Senhor para a minha vida. Glórias ao nome de Jesus. É que muitas vezes a pessoa não sabe disso, né? Glória a Deus. Então vamos terminar? Vamos. Não estou nem olhando para o relógio. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim,
por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Imagina a tristeza no coração de Deus. Hoje tem alguém sentado à direita dele intercedendo. Nós sabemos disso. Mas nós temos que orar a Cristo, para Cristo interceder ao Pai ao nosso favor. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz o seu caminho, que seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Glória ao nome do Senhor. Então, que coisa terrível. Agora, algo interessante que a gente aprende aqui, é que Deus, amado, ele vai usar o castigo, como uma fundição. O fogo dele é como o fogo, do fundidor. Serve para quê? Para purificar o ouro, a prata. Aí, através daquele fogo, quando esquenta sobre o ouro, sobre aquele material, a escória, as impurezas dele sai dele e ele se torna puro. Essa era a vontade de Deus, era fazer isso. Mas quando ele fez isso, que ele foi procurar, ele não encontrou ouro nenhum. A Bíblia diz aqui, Ele só encontrou impurezas. E para que servem as impurezas? Nada, Deus não usa impureza. Deus usa o ouro puro. É isso que ele usa. E por isso é que ele nos prova como ouro provado no fogo. Porque ele não usa escória, ele não usa lixo, ele não usa porcaria. Ele nos quer purificado como ouro. Agora, isso aqui é lamentável, porque ele foi procurar lá, ele não achou, só achou escória. Significa o quê, amado? Apostasia generalizada. Ele não achou ninguém. Não achou. Só tinha escória. E aquelas escórias ficou lá, jogada. Isso é lamentável. Já pensou isso acontecer na nossa vida? Deus, ele nos provar, e depois de provado, ele for procurar o material bom, o ouro puro, e chega lá, ele só encontrar escória. Claro que se ele nos provar, ele vai também encontrar escória. Mas ele vai encontrar escória, ele precisa encontrar escória separada do ouro. E ele pegar o ouro e usar para o seu benefício, para o benefício do Evangelho do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então esse é o ensino da palavra de Deus, Fica isso aí como lição. Isso aqui nós temos aprendido bastante, isso aqui, tanto em Jeremias como aqui no profeta Ezequiel, amado, sobre o nosso semelhante, nosso próximo. É uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado com o nosso próximo. O respeito que nós temos que ter pelas pessoas, em todos os lugares, na empresa, na igreja, na família, tomar cuidado. Não existe comunhão com Deus sem ter comunhão com o próximo. Não existe. Que o pessoal chama de vertical e horizontal. Não adianta, amado. Ninguém pode dizer, como que eu sou cheio de Deus, como que eu sou cheio do Espírito e odeio o meu irmão, não dou bem com o meu irmão, não ajudo o meu irmão, não me preocupo com o meu irmão. Não existe isso. Não existe isso. Isso aí é reboco de cal, não adubado. É tentando tampar as brechas através da religião. Não vai adiantar. Religião pura, imaculada para com Deus é aquela que visita órfãos, viúvas e não se contamina com as sujeiras
do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Então é algo que nós temos que ter cuidado. Família, cuidar bem da família, tratar bem a nossa família. Quando eu falo família, mas família em geral. É esposa, nora, filhos, netos, primos. Procurar tratar bem, tomar cuidado com o nosso semelhante. Isso é uma quebra de mandamento que Deus mais odeia. Porque se nós não amarmos a nossa família, não amarmos o nosso semelhante, significa também que nós não amamos a Deus, que nós estamos sendo falsos diante do Criador do céu e da terra, que não passa nada por Ele, amado, sem que Ele veja, sem que Ele perceba. Aleluia. Então esta é a palavra, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Passou ali uns minutinhos, né? Mas tudo bem. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus